Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, Fer. Bom dia, Gabi. Tudo bem? O restante do pessoal não me ouve? Eu falei bom dia, ninguém respondeu nada. Bom, pessoal, na aula de vocês dessa semana vai cair transitividade verbal, tá bom? Então vai cair verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir uma música e depois a gente vai comentar e eu vou trabalhar a letra dessa música para explicar verbo para vocês, tá bom? Então, vamos lá, então. Eu vou colocar o link aqui, vocês ouçam o link lá no YouTube, tá? Lembrando que é a nossa última semana de aula, tá? Comigo. Nossa última semana. Ó, então eu vou colocar a música aqui, vocês ouçam a música, depois eu venho com a letra dela, tá? Explicando. Tá aí no bate-papo, tá? Podem ouvir lá.
Beleza, pessoal. Vocês gostam dessa música? Já conheciam essa música? Só eu já ouvi de uma vez na TV essa música. Entendi. Tudo bem, então. Vamos lá, eu vou pôr. Ó, vou fazer o seguinte: para explicar a transitividade verbal, a gente vai assistir a um vídeo, tá? Eu vou só colocar a letra da música para vocês. Muito bem. Ó, aqui eu vou marcar um. Ó, a página vira, o som delira e a gente pira. Quantos verbos eu tenho aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não é possível. Ah, eu vou lá para a explicação do. Meu. Ah, eu vou pôr o vídeo, porque não dá para falar com vocês não falarem comigo, não. Aí eu não consigo. Das outras aulas, vocês sempre estavam falando, nem que se fosse para errar. Não adianta ficar só escrevendo no bate-papo. Meu, destrava o microfone e fala, professor. Tem 3, participa. Eu vou, ó, só vou pôr esse aqui que vai cair na prova de vocês e vai ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Não, tudo bem, um ou outro sem microfone, mas acho que todo mundo sem microfone? Ah, acho que não, né? Ó, aqui nós temos 3 verbos, e são 3 verbos, e anote aí, são 3 verbos intransitivos. Por que intransitivos? Porque eles não precisam de complemento. Olha lá, ó, a página vira. A página é o sujeito, certo? A página vira. O são delira, né? Ou seja, aquela pessoa que é sã delira. E a gente pira, certo? Tem uma frase que fala assim, ó, pirou na batatinha, mas esse na batatinha seria um adjunto, né? Óbvio que é uma frase, seria uma frase conotativa, tá? Mas esse pirou na batatinha seria tipo um adjunto, um lugar, né? Vamos dizer assim, certo? Então, esses 3 verbos aí são 3 verbos intransitivos. Eu vou pôr no vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês depois me perguntem, tá? Porque, ó, eu não gosto quando começa a aula assim, tipo, eu falo bom dia e ninguém responde. Só a Gabi Passarelli respondeu. Aí eu falo bom dia e ninguém. Aí eu pergunto e ninguém responde. Aí eu fico sozinho aqui. Aí não dá, né, pô? Então eu vou pôr um vídeo para nós assistirmos. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, tá? Ó, vou pôr, na verdade, 2 vídeos para explicar a transitividade, tá? Se eu achar necessário, eu vou e paro os vídeos, tá bom? Esperem só um minuto. São 2 vídeos curtos, um tem 9 minutos, o outro tem acho que 10 minutos ou 12 minutos. Ó, se tiver muito baixo, alguém fala para mim, por favor, ó, professor, tá baixo o vídeo, tá? Nós vamos assistir a esse vídeo e depois nós vamos assistir a outro vídeo, tá? Podem, vou pôr aqui.
tudo bom com vocês? E hoje nós vamos ver o que, ó? Transitividade verbal. Como assim, professor? Vamos entender finalmente o que é um verbo transitivo, intransitivo. Vou colocar uma palavra aqui, ó, bonita, bitransitivo, que muita gente não sabia que existia, mas já sabe o que é, só não sabia que era esse nome. Eu vou explicar bonito para vocês isso daqui. Você vai sair dessa aula que é objetiva, direta, tudo bem? Entendendo de uma vez por todas o que é a transitividade verbal. Só de bater o olho no verbo você vai saber qual que é a transitividade dele. Beleza, gente? Mas antes, nós temos aquele nosso acordo. Clica aqui no botãozinho inscrever-se. Inscreva-se nesse canal. Esse canal que é um sucesso universal. O que é, produção? O quê? Que é da galáxia, entendeu? O canal que mais cresce no Brasil, que tem a professora mais sensual e sedutora que vocês já tiveram, entendeu? E dá um like nesse vídeo, gente, para eu saber que vocês estão gostando dessas aulas mais curtinhas, mais objetivas, para que eu produza mais conteúdo nesse formato, tá bom? Vamos lá? Vamos entender de uma vez por todas essa transitividade verbal? Deixa eu ativar aqui a minha caneta. Vamos cá. Primeira coisa. Nós temos que entender o que é transitivo e intransitivo, tá? Olha para a palavra transitivo, olha para a palavra intransitivo. A única diferença é que esta daqui possui o in na frente. Vamos lembrar o seguinte, tudo que este prefixo em língua portuguesa, ele serve para negar as coisas, certo? Certo, professor. Então, toda vez que eu coloco o in na frente, ele significa não. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Você tem um namorado sensível? Se ele não é sensível, ele é o quê? Insensível. Mas ele te ama. Tudo bem? Amor incondicional, eu tenho o condicional e eu tenho o incondicional, ou seja, não condicional. Tá dando pra sacar? Tudo que tem um in na frente significa não. Beleza? Eu tenho o verbo que é transitivo, que é aquele que precisa de complemento. Tudo bem? Só fica com essa informação, eu vou mostrar na prática. Se o verbo transitivo, ele precisa de complemento, tudo bem? O intransitivo, ele o quê? Muito bom ouvir você gritar daqui, para de gritar. Não precisa de complemento. Não precisa de complemento. Então, este verbo transitivo, ele vai ter um complemento lá, que a gente vai chamar do quê? Objeto. Não é isso, gente? Só que a aula de objeto vai ser a próxima, tá? Hoje a gente vai falar especificamente desse ponto, para depois ver o objeto, que aí a gente junta o conhecimento, tá? Vamos pro exemplo. Transitivo. A gente já sabe que é um verbo que precisa de complemento. Como que eu sei? Olhando pro verbo, professora. Faz a pergunta para ele. Eu entro aqui e falo assim, gente, tudo bom, querido? Eu tenho. O que você vai perguntar para mim, Zé? Primeiro, se eu tomei remédio, né? Segundo, você vai falar o quê? Tem o quê? Tirei a pergunta da tua cabeça, não tirei? Tirei, eu sei que eu tirei. Tem o quê? Porque quem tem, professora, tem algo, tem alguma coisa, ou tem alguém. Que bonito, um alguém para chamar só de meu. Tudo bem? Um mozão. Quem tem, tem algo. Se eu falar simplesmente o verbo ter, eu tenho. Ele não tem sentido sozinho. Tá dando para sacar? Eu tenho conhecimento. Já até a caneta falhou. Tamanho minha cara de pau. Olha lá. Eu tenho conhecimento, porque quem tem, tem algo. Tudo bem? Depois a gente vai nomear esse algo. Eu gosto. Vocês me compreendam, né? Tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu gosto. Você vai falar o quê? Gosta de quê? Gosta de quem? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Eu gosto de você. Você se sentiu completamente seduzido agora, eu sei. Eu gosto de você. Estes verbos que precisam do complemento, que não têm sentido sozinhos, nós chamamos de transitivos. Depois, na próxima aula, nós daremos nome a estes complementos. Tudo bem? Esses complementos verbais. Beleza? Vamos aqui. Intransitivo. Se o transitivo precisa de complemento, o intransitivo não precisa. Meu sobrinho nasceu. Todo mundo entendeu o que aconteceu com meu sobrinho? Sim.
Alguém pariu aquela criança, tudo bem? Ele nasceu. Mas, professora, se eu quiser falar assim, professora, ele nasceu de parto normal, ele nasceu de cesariana, eu posso? Pode. Mas o verbo em si precisa de complemento? Não. Ele nasceu, ele morreu. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Anoiteceu. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Ou você vai falar assim, não, quem anoitece, anoitece em algo, alguma coisa ou em alguém. Pelo amor de Deus, não me faz ficar nervosa com você à toa. Eu gosto tanto de você. Vamos estabelecer uma relação aqui de amor sempre, tá? Então, o verbo intransitivo não precisa do complemento. Quando você fala ele, quando você lê, você já entendeu tudo que eu queria dizer pra você. Meu sobrinho nasceu. Parabéns. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o que é o bitransitivo? Nós vimos ali o verbo transitivo, que é aquele que precisa de um complemento, certo? Eu coloco um objeto ali na frente dele. O objeto pode ser direto ou indireto. Nós estudaremos isso na próxima aula. Agora, eu tenho um verbo que é bitransitivo. Vamos olhar sempre para o prefixo. Transitivo precisa de complemento. O que significa bi? O que significa bi? O prefixo bi em língua portuguesa. Bicampeão. Significa 2. Bicampeão. 2 vezes campeão. Tudo bem? Então, o que é um verbo bitransitivo? É aquele verbo que precisa de complemento, mas ele precisa de quantos complementos, gente? 2. 2 complementos. O que eu quero dizer? Eu olho para você e falo assim, tudo bom, querida? Emprestei. O que você vai me perguntar? Emprestou? Vou entrar na sua cabeça de novo. O quê? Para quem? Porque quem empresta, gente, empresta algo, mas empresta para ou a alguém. Quantos complementos este verbo pede? 2. Por isso que eu chamo ele de bitransitivo, gente. Então, eu emprestei um lápis. Mas emprestei a quem? Ao meu amigo. Para o meu amigo. Quantos complementos este verbo pede? Muito bom. Ele pede 2 complementos. Por isso que ele é chamado de bitransitivo. Agora, voltando aqui. O verbo transitivo, ele só pede um complemento. Tudo bem? E, de forma geral, ele pede um complemento. Então, eu coloco este complemento dele e acabou ali para nós. Só que agora eu vou colocar uma observação para você. De forma geral, quando a gente faz um exercício de sintaxe ou qualquer coisa do gênero, tá? A gente... Opa, voltei no lugar errado. A gente fala o quê? Que este verbo aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. Tudo bem? Esquece isso daqui. O direto e indireto não se preocupa com isso agora, não. A gente acaba usando, só que o verbo bitransitivo, ele é transitivo, porque ele não deixa de ser transitivo. Então, você nunca vai ver aí verbo bitransitivo, direto e indireto. Isso é muito difícil. A gente acaba usando a nomenclatura só transitivo mesmo. Beleza? Porque essa dúvida poderia surgir, eu já respondi antes que ela surja aí na tua mente, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Tranquilo? Você já se inscreveu nesse canal? Você já deu um like nesse vídeo? Você já... Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a transitividade verbal, acho que ela foi bem clara, né? Mas é que não... Oi, fala aí, Isabelle. A gente aprendeu isso no 7º ano, não aprendeu? Aprendeu, só que a língua portuguesa ela é cíclica, né? Ela volta, e aí volta verbo transitivo. Agora, na segunda série do médio, o 9º ano pega um pouquinho... E aí o que acontece? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então ela pega um pouquinho no ensino médio e no 9º ano também, tá bom? Deixa eu colocar o outro vídeo para vocês. Então, porque na verdade o que eu queria era eu explicar para vocês, mas eu tava perguntando para vocês, ninguém tava me respondendo nada. Aí me dá um nervo eu perguntar e ninguém responder. Parece que
Tô falando sozinho? Eu vou colocar outro vídeo para vocês. Depois eu volto com vocês para poder finalizar a aula, tá? Fala, bobelinhos, tudo bom com você, bebê? Peraí, deixa eu ver se eu coloquei o áudio para sair. Aí, coloquei. Tudo bem, minha mãe tá ótima, que bom que você perguntou. Então vamos lá, vamos estudar isso daqui, que é uma das grandes dúvidas da humanidade até hoje. Por que não? Todos nós, alunos brasileiros, nesta vida, já sofremos com isso daqui quando a professora colocava o famoso VTD, VTDI na lousa. Quem nunca? Quem nunca escorreu uma lágrima? Quem nunca chorou em posição fetal em sua cama? Eu sempre, não é mesmo? Então eu garanto a você que você vai sair dessa aula. Eu vou explicar de uma maneira muito rápida, muito objetiva para você, e você vai sair dessa aula entendendo este conteúdo, tá bom? Tanto para sua prova de vestibular, Enem, concurso, isso daqui serve para tudo. É a mesma regra para todo mundo, tá bom? Não tem exceção. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aqui no que? Eu coloquei uma plaquinha de aviso. Todo mundo entende essa plaquinha aqui bonitinha para você, tá? Aviso: utilize o corrimão. Utilize o corrimão. Pouco texto, nada demais, certo? Quem utiliza algo ou utiliza alguma coisa. Neste caso, o aviso ele manda você utilizar o quê, queridinho? Isso, queridinho, corrimão. Tudo bem? Porque quem utiliza algo, utiliza alguma coisa. Utiliza o quê? O corrimão. Então eu posso dizer que o corrimão é um complemento do verbo utilizar? Sim, ele completa, né, o sentido do verbo. Logo, ele é aquilo que nós chamamos de complemento verbal. Porque tudo que completa, olha que lógico, tudo que completa o sentido de um verbo, nós chamamos de complemento verbal. Tudo que completa o sentido de um nome, nós chamamos de complemento o quê? Isso, meu amor, nominal. Que bom que você gritou que eu ouvi daí. Tudo bem? Complemento verbal e complemento nominal. Até aqui tranquilo. Sabe o que não tá tranquilo? Se você não clicar nesse botãozinho agora de inscrever-se. Ó minha lágrima aqui. Tudo bem? Boquinha espumando agora aqui, de nervoso. Clica aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Fala assim: essa professora lá sensual maravilhosa, essa professora lá, professora é sucesso universal mundial da galáxia, tá? Compartilha e dá like nesse vídeo aqui para eu fazer mais para você. Olha só, então, beleza, temos aqui um complemento verbal que completa o sentido de um verbo. Na oração, temos diversas palavras que se relacionam ou ao verbo ou ao nome, né? Temos palavras, por exemplo, que se relacionam ao substantivo. Menina bonita, o bonita se relaciona ao nome, é um complemento nominal. Tudo bem? É um adjetivo que se relaciona ao nome. Vamos focar a nossa aula no complemento verbal, que é isso que nós vamos estudar. O complemento verbal é um termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância em que ocorre a causa verbal. Tudo bem? Então, às vezes o verbo, lembra que nós estudamos isso na aula? Eu vou deixar um card aqui em cima para você, é só clicar na aula de transitividade verbal. Às vezes o verbo sozinho ele não tem sentido. Então ele precisa de algo que dê sentido para ele, que é esse complemento verbal, ele vai receber um nome, né? Os verbos em língua portuguesa, como nós estudamos, eles podem ser transitivos e intransitivos e também são bitransitivos, que nós estudaremos, certo? Transitivo e intransitivo, só para lembrar. Transitivo, a aula vai aparecer aqui em cima. Precisa de complemento. Intransitivo, como in significa não, ele não precisa de complemento. Tudo bem? Não precisa do complemento. Vamos olhar. Na prática, vamos entender esse objeto. O objeto, ele se relaciona ao verbo só. O objeto ele pode ser direto e indireto. E aí é que dói o nosso fígado.
Por quê? Como que eu sei que ele é direto ou indireto? O que diferencia um do outro? Vamos estudar. Objeto direto. Eu viro para você e falo o seguinte: a criança destruiu. Você vira e fala assim: tá, professora, destruiu o quê? Vocês percebem que o verbo destruir sozinho, ele não tem sentido? Então eu falo assim: a criança destruiu. Verbo transitivo, ponto. Porque verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Só isso, gente. Só isso. Tudo bem? Verbo transitivo. Destruiu o quê? Minha casa. A criança destruiu minha casa. É isso que ela destruiu. Aí, quando eu vou olhar o que completa o sentido do verbo... Pessoal, a criança destruiu minha casa. Eu tenho aí verbo transitivo direto ou indireto, pessoal? Eu acho que é indireto. Indireto? Não, direto. Direto? Quem falou? A Samblas? Eu? Eu quem? A Isa? A Samblas, é. Tudo bem, meu amor. É que eu não tô te vendo. Aí eu só tô com a voz. Mas beleza. Então vamos lá. Você falou que é direto, né? Sim, sim. Então eu vou ter que dizer que você acertou. Muito bem. Porque o minha aqui, ele não é uma preposição. O minha é um pronome. E eu só vou ter verbo transitivo indireto quando eu tiver uma preposição, certo? Então ela acha que vai explicar aqui, mas é isso. Então o verbo destruir, ele é verbo transitivo direto, porque ele não pede preposição, tá bom? Vamos lá. Tudo bem? Começa com minha. Minha é um pronome possessivo. Minha é meu, é minha. Tudo bem? Temos um pronome após o verbo. Põe isso na sua cabeça. Toda vez que você tem um verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento, e após esse verbo transitivo você tem um pronome, um numeral, qualquer coisa, um substantivo, um adjetivo, tudo bem? Qualquer coisa que não seja um artigo, qualquer coisa que não seja preposição, este objeto aqui, que completa o sentido do verbo, ele vai ser um objeto direto. Se o objeto é direto, o que você faz? Você só copia, né? Verbo transitivo direto. Vai ficar mais claro ainda. Segura aqui comigo. Rafael comeu. Rafael comeu. Quem come algo, come alguma coisa. Mente suja. Quem come algo, come alguma coisa. Rafael comeu o quê? O pedaço do bolo. Vou completar dessa forma. Quem come algo, come alguma coisa. Mente suja. Comeu o quê? Pedaço. Tudo bem? Tá aqui. O que você tem que olhar? O que vem após o verbo? O complemento, esse objeto, ele começa com o quê? Neste caso, ele começa com um artigo. Toda vez que eu não tiver preposição após o verbo, o complemento, o objeto, ele é um objeto direto. Se o objeto é direto, você só copia, verbo transitivo, direto. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Meu namorado discordou. Que erro, não é mesmo? Que erro! Meu namorado discordou. Quem discorda, o verbo sozinho não tem sentido, certo? Porque quem discorda, discorda de algo, discorda de alguma coisa ou discorda de alguém, que é arriscado. Verbo transitivo porque precisa de complemento. Discordou de quê? De mim. Meu namorado discordou de mim. Jaz. Quem discorda, discorda de algo. Observem que quando a gente faz a pergunta para o próprio verbo, a gente já percebe se tem preposição ou não. Quem come algo. Quem discorda, discorda de algo. A própria resposta que você dá para o verbo, você já percebe que tem preposição. Toda vez que o verbo for transitivo e o complemento dele iniciar por uma preposição, ele é um verbo transitivo e indireto. E o objeto é o quê? Indireto. Tudo bem? Se o objeto é indireto, você só copia, tá, gente? Não tem erro. Só copia o que é o objeto.
Então, o que diferencia o objeto direto do indireto? Todo indireto tem o quê? Preposição. Muito bem. E, pessoal, tem uma coisa que é muito óbvia, né? Se eu tiver verbo transitivo indireto, eu vou ter objeto indireto, certo? O verbo intransitivo, que ela vai explicar agora, acredito, ele não tem, ou melhor, ela acho que já explicou no outro vídeo, ele não tem complemento, certo? É esse caso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, certo? Então, assim, ó, a página vira, o som delira, então a gente pira. Ele não precisa ser complementado, você já entende. Quando eu falo assim, ó, a página vira, né, você não precisa mais de nada para entender a frase, certo? É diferente, por exemplo, do eu sei. Eu sei, você vai precisar de um complemento. Eu sei o quê? Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Tudo isso aqui é o objeto direto da frase, certo? Não tem preposição aí para ligar os dois. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto, certo? Vamos lá. Vamos voltar lá. Desculpem aí o desabafo, tá? Vocês colocaram que o microfone estava ligado, né? Eu nem me liguei. Tá, se vocês ouviram, eu sei, vou fazer o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Podem continuar ouvindo o vídeo. Ouvi você gritar. Para de gritar. Objeto indireto. Eu viro para vocês e falo assim, gente, tudo bem? Gosto. Você vai me perguntar o quê? Gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Poxa, crush. Que gosto de estudar. Gosto de estudar. O que veio após o verbo? Preposição. O verbo precisa de complemento? Precisa. Verbo transitivo. O complemento tem preposição? Tem preposição. Verbo transitivo indireto. Qual o segredo? Não tem segredo. Objeto direto preposicionado. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu sei que vocês vão colocar no comentário. Mas existe um tal de objeto direto preposicionado. Por motivos estilísticos, para dar ênfase ou evitar ambiguidade, existe um objeto direto preposicionado. O verbo não deixou de ser transitivo direto. O verbo não deixou de ser transitivo direto. O verbo ele não pede preposição. Pessoal, é raro isso acontecer, viu? Do verbo transitivo direto ser preposicionado. Mas ela está dando o exemplo porque pode acontecer e aí você se confundir, certo? Mas é raro ter preposição num verbo transitivo direto. Pode acontecer, igual ela falou, por motivos estilísticos, certo? Ou seja, de estilo de escrita. Mas é raro ter preposição em verbo transitivo direto. Então, se você anotou a regra de que verbo transitivo direto não tem preposição e verbo transitivo indireto tem preposição, fique com ela, tá? Porque em raro momento você vai ter aí verbo transitivo direto preposicionado, tá? Preposição após ele. Mas, por motivos de estilística, para dar ênfase ou para evitar a ambiguidade, às vezes nós colocamos uma preposição num verbo que não pede preposição, que é o verbo transitivo direto. O que é ambiguidade? Eu acho que o que pode mais pegar vocês. Ambiguidade é duplo sentido. Então, para evitar esse duplo sentido, eu coloco uma preposição depois de um verbo que não pede preposição. Vamos dar uma olhada. O samurai sacou a espada. Por uma questão estilística, eu viro e falo que ele sacou da espada. Porque quem saca, saca algo, saca alguma coisa
ou saca alguém. Né? Saca alguém do bolso, assim. Direto acontece com seu amigo pequenininho. Então, ó, algo, alguma coisa, alguém, isso tudo aqui é o quê? É pronome. O verbo, ele não pede preposição depois dele. Mas por uma questão de estilo, eu vou e coloco, ele não sacou, a espada ele sacou da espada. Tudo bem? Ai, professora, se na prova cai desta forma, vai ter lá a opção para você falando que é um objeto direto preposicionado. Mas de forma geral, as provas não colocam isso. De forma geral, o verbo transitivo direto é direto. Transitivo indireto é indireto. Eles não ficam colocando muito isso daqui, não. Até mesmo para não dar recurso, para não dar uma série de problemas lá na frente depois que saírem os gabaritos, tudo bem? Aqui, ó, olha só. Nós amamos a cidade. Nós amamos esta cidade, né, na verdade. Quem ama, ama algo, ama alguma coisa ou ama alguém. Mas, para evitar a ambiguidade, eu viro e falo assim, nós amamos, se eu falar que nós amamos algo que é de Deus é dele. Mas, para evitar um outro sentido, eu vou e coloco uma preposição na frente, se eu vir e falo assim, nós amamos a Deus, porque nós amamos ele, não algo que é dele. Você tá entendendo? Se eu não coloco aqui, no caso, a preposição, eu posso gerar um duplo sentido para quem lê. Por isso que, nesse caso, o verbo transitivo direto, ele fica preposicionado. Ainda tô emocionada, gente. Essa aula aqui me emocionou. Bom, pessoal, então para a aula de hoje era isso, tá? Na sexta-feira eu espero mais participação de vocês e espero também estar no melhor dia, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês. Se espirrar, Beijo, Sor. se Saúde. espirrar, saúde. Beijo, fiquem com Deus. Uma boa terça-feira, viu? Tchau. Para você também, Sor. Até sexta. Obrigado, até, beijo.